Fala, querido, beleza? Como é que vocês estão? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Eu quero pedir já que você dê um like no vídeo, isso nos ajuda a alcançar mais pessoas, ajuda o YouTube a analisar esse vídeo como um vídeo que possa indicar para outras pessoas estarem vendo. Isso é importante para o nosso canal. Eu quero que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas o mais longe possível, tá? Então, dá um like, se inscreve, comenta aqui embaixo. Eu só peço isso, nada mais. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre uma abordagem, um tema um pouco complicado, onde a crença de muitos para, tá? Eu quero falar com vocês sobre dispensacionalismo. O que é dispensação, né? É um tema um pouco longo, eu tentei resumir ele o máximo que eu pude, desmiucei, para trazer para vocês aqui um conteúdo interessante, que prenda a tua atenção e te faça refletir. Tá? Dispensação na Bíblia nada mais é do que um tempo longo ou curto, que através de uma lei fixada, tá? Deus prova a humanidade. E a humanidade deve ser fiel e obediente para que, após esse tempo, ela possa receber algum tipo de bênção prometida, tá bom? Então, assim, falando de tempo, eu quero trazer para vocês o que está escrito lá em Eclesiastes, né? Tudo tem um tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir. Há tempo para prantear e há tempo para dançar. Tempo para buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de resgatar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. A Bíblia nos traz essa explicação, que há tempo para tudo. E pegando carona na dispensação, Deus também dá um tempo para a gente ser provado, né? Porque, na verdade, existe aquela máxima, né? Que nada é de graça. Afinal de contas, a nossa liberdade, ela teve um preço que foi pago lá na cruz. Foi um preço caro, foi um preço de sangue. Né? Para quem crê nessa palavra, quanto vale uma vida? E quanto vale a vida do Filho de Deus? Está entendendo? Então, assim, a dispensação é esse tipo de período de tempo, ou longo ou curto, como eu falei para vocês. Né? E ela é também chamada, né, por muitos, aquele período de tempo que é chegado o fim dos tempos. Né? Como diz lá em Mateus 24, no meio dessa pandemia a gente viu muita essa pregação no Facebook, no YouTube, nas redes sociais, né? Quando o Senhor Jesus, ele conversando com seus discípulos, ele comenta, né? Ele fala das dores do parto, né? Tanto da nação de Israel quanto do aparecimento do anticristo. Ele menciona isso numa conversa com seus discípulos. Ele diz que as dores de parto seriam as guerras, tá? Rumores de guerra, nação se levantando contra nação, reino contra reino, terremotos em muitos lugares, né? Então ele nos disse que esse seria o final dos tempos. Quando isso aconteceria, o final dos tempos estaria começando. Quando o primeiro bebê de Israel nascesse, né? Quando você lê Mateus 24, você vai encontrar isso. E lá nos versos 32 e 33, eu deixei anotado aqui, ele disse o seguinte: aprendei, pois esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, a portas. Então, quando começarem rumores de guerras, nação se levantando contra nação, reino contra reino, terremotos, doenças, sabei que o fim está próximo. Isso não sou eu que estou falando, não é um padre, um pastor, não é ninguém. Foi Jesus
trazendo a palavra do Deus Pai para que edifique nossas vidas, né? Então, com base nesses versos da Bíblia, vários estudiosos nos ensinam e nos ensinavam, né? Na verdade, ensinavam no passado e esses ensinamentos continuam hoje, né? Que quando Israel voltasse para a sua terra, quando o povo de Israel voltasse para a sua terra, todas essas profecias, elas começariam a se cumprir numa sequência natural, numa sequência lógica, né? E a gente pode notar, se você for apegado a um contexto mais histórico, desde que Israel voltou para a terra e ganhou sua independência em 1948, todas as profecias elas vêm se cumprindo num cenário escatológico, tá? É um cenário que está se armando para um cumprimento de um apocalipse, tá? Então, assim, primeiro de tudo, disse que a marca característica seria um engano espiritual sem precedentes. A primeira marca seria um engano espiritual. Nos versos 4, 11 e 24, ele adverte sobre a enganação. Tá? E no verso 24 ele diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Então, meu irmão, minha irmã, não se acha a última bolacha do pacote porque você está dentro de uma igreja, porque você ora, porque você lê a Bíblia. Eu sou cristão. Cara, isso não tem nada a ver. O próprio Jesus Cristo falou que muitos seriam enganados, até os escolhidos. Então, o que você aí, que se acha o bambambam, talvez, o puritano, que você tem mais do que eu, do que ao seu vizinho, do que a uma pessoa até sem religião. Você pode ser enganado também. Em segundo lugar, tá? Cristo nos ensinou que o fim dos tempos ele seria caracterizado por um número extremamente pequeno de discípulos verdadeiros, de cristãos verdadeiros, tá? Lá em Lucas capítulo 18, não me lembro o versículo, diz que quando vier o Filho do Homem, porventura ele achará fé na terra? Em outras palavras, né? O número de discípulos que Jesus conta como os seus será muito pequeno. Será que quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé de verdade na terra? Ele vai achar cristãos que o amam e que o adoram em espírito e em verdade? Para aprofundar mais ainda, no mesmo capítulo, Mateus 24, estou falando de Mateus 24 até agora, Jesus ele faz uma comparação com o final do tempo, o final dos tempos, lá atrás, com o início da era de Noé, na verdade com o final da era de Noé, né? Ele fala que seria como os dias de Noé, a vinda do Filho do Homem, tá? Ele deu vários exemplos, porque no tempo de Noé, as pessoas elas não tinham valor nenhum, não tinham princípio nenhum, não respeitavam os seus próximos, não respeitavam a Deus, adoravam a deuses pagãos, né? Então, assim, ele deu exemplos da vida, do dia a dia que as pessoas estavam conduzindo seus negócios, tá? E imediatamente antes das chuvas começarem, né? Noé pregou arrependimento na terra durante 100, 110, 120 anos, não lembro agora quanto tempo que a Bíblia fala, acredito que sejam 110 ou 120 anos, se eu não estiver enganado. Cara, nesse tempo todo, não houve uma conversão, não houve um coração quebrantado. Então, assim, a gente pode comparar tudo o que aconteceu lá atrás com o que acontece hoje, né? A fé se esfriou totalmente no coração das pessoas. Ninguém tem mais amor ao próximo. A gente acabou de ver aí uma cena deplorável, um fechamento horrível lá nos Estados Unidos, de um policial sufocando uma outra pessoa,
uma pessoa negra, né? Provavelmente por causa de racismo, mas sufocou até a morte com o joelho. Então, cara, que amor ao próximo esse cidadão tem? Que respeito à vida esse cidadão tem? O amor de muitos se esfriaria. É o que a Bíblia diz. Né? E continuando, terceiro lugar, o apóstolo Pedro ele escreve sobre a inspiração do Espírito Santo, a carta dele. Né? Ele diz exatamente que tipo de atitude as pessoas teriam no final dos tempos. Seriam pessoas escarnecedoras, andando sobre suas próprias ideologias, concupiscências, né? E muitos ainda diriam, né? Onde é que está a promessa da vida eterna? Onde está Deus? Tudo está escrito. Tá? E lá no final, a gente vê que o apóstolo Paulo também, ele quando escreve as cartas para as igrejas, ele fala que no final dos tempos, a igreja cristã, ela se desviaria tanto dos fundamentos da fé, quanto abriria a porta para a entrada do anticristo. A igreja cristã, ela seria o pivô da inserção do anticristo na Terra. Em outras palavras, na verdade, o anticristo só pode emergir, só pode aparecer se os líderes cristãos abrirem a porta para ele. É aquela coisa de dar legalidade ao inimigo, dar legalidade ao diabo. É isso. O mal só pode ter efeito na nossa vida quando a gente dá legalidade. E não sou só eu, cristão, que falo isso. Qualquer pessoa de qualquer religião, doutrina, ela vai falar isso também. Você que permite que o mal aconteça na sua vida. Então, é o que o apóstolo Paulo falou, né? Que o anticristo só poderá emergir se os líderes cristãos, os representantes de Deus na terra, derem legalidade, abrirem as portas. Tá? Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, está escrito o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição. Cara, eu estou aqui falando para você, pregando o evangelho genuíno, pregando a palavra de Deus, falando exatamente o que Cristo falou, que os apóstolos falaram. Eu só estou aqui replicando, ecoando uma mensagem a qual eu tenho fé e acredito. Mas até para você ter fé e acreditar na mensagem de um livro tão sério quanto é esse aqui, e tão vivo, depois de mais de não sei quantos mil anos, porque só Jesus Cristo, o pós-morte dele, né, são 2020 anos. Ele viveu 33 anos antes. Então a gente já conta aí 2053 anos. As escrituras sagradas são mais antigas que Jesus Cristo. E elas falam com a gente até hoje. A palavra é viva até hoje. Por que duvidar da palavra? Eu estava em oração agora há pouco, né? E o Senhor falou muito comigo sobre o livro de Ezequiel. Eu estava meditando nessa palavra lá, né? Capítulo 3 do livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel ele vai nos contar que o profeta Ezequiel teve uma experiência espiritual. O início do livro vai narrar isso. Ele teve uma experiência espiritual. Ele teve uma visão na qual Deus lhe entregava um rolo, um tipo de um pergaminho, né? Com alguns dizeres sobre o reino de Israel. Uma sentença, tá? E Deus ordenou que ele comesse aquele rolo. No início, Ezequiel ele vai narrar que tinha um gosto amargo, mas que depois o gosto ia ficando doce. E Deus ordenou que ele comesse aquele rolo. Né? Essa ação ela teve um significado especial. Né? Quando você anda dentro da palavra de Deus, você começa a linkar as coisas. Tá? Ezequiel ele tinha que saber a mensagem, ele tinha que entender a mensagem antes que ele pudesse falar.
Então, para isso, Deus deu essa visão para ele, que ele tivesse comido o rolo com aquelas palavras. Porque quando a gente come um alimento, o que acontece com o nosso organismo? A gente tem que digerir aquele alimento, correto? E durante a digestão, são separadas as proteínas, os carboidratos, né? As vitaminas, os sais minerais que a gente ingere e são distribuídos pelo nosso corpo, para os órgãos, para os nossos tecidos, para o nosso sangue, para que o nosso corpo funcione. É assim que funciona a digestão. E Ezequiel, ele teve que digerir esse rolo, teve que digerir esse alimento que Deus deu para ele nessa visão. Para quê? Para que essas palavras, aquela mensagem, fizesse parte do seu corpo. E aí sim ele pudesse levar adiante, né? Entregar ao povo de Israel. Ezequiel, ele tinha que saber a mensagem antes que ele pudesse falar. Então por isso que ele comeu o rolo, né? Só que Israel, ela tinha abandonado o Deus vivo, o verdadeiro Deus. Israel tinha substituído por deuses falsos, que eles mesmos fabricavam, né? A gente vai destrinchando a Bíblia e vai vendo, na época de Nabucodonosor, adoraram um bezerro de ouro, levantaram estátuas, nomearam deuses, né? Deuses pagãos. E o mundo ocidental hoje faz a mesma coisa. O mundo ocidental é esse que a gente vive. Eu costumo falar que o mundo ele tem 3 pilares, né? O mundo ocidental, o mundo islâmico, tá certo? E o mundo comunista. Eu não vou entrar nem na política, na questão política. Mas se você for, novamente falando, estudar a história do mundo, quiser deixar a religião de lado, você vai estudar a história, você vai ver que tem esse pilar, essa base. O islamismo, o comunismo e essa parte ocidental do mundo. E essas 3, cara, elas estão linkadas constantemente, desde a época da Primeira e Segunda Guerra, tá? Você vai ver que durante a Segunda Guerra, os próprios envolvidos financiavam armas contra si próprio. Pode isso? Cara, é a mesma coisa que eu te dar munição para tu falar mal de mim, para tu me derrubar. Tá entendendo? Então, assim, Israel era culpada na época de avareza, de cobiça, de roubo. Israel estava, sabe, em maus lençóis. Avareza total naquele reino. Como é que está o mundo hoje? Cheio de avareza, cheio de cobiça, cheio de roubo? Por acaso, né? Israel também era culpado de toda a violência e derramamento de sangue, né? E Deus disse, né, que esse sangue cobria que o sangue cobria toda a terra, a culpa era de Israel. Lá em Ezequiel, capítulo 7, versículo 23, diz o seguinte: faz uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. Como é que está a nossa cidade hoje, o Rio de Janeiro? Como é que está o Brasil? Como é que está o mundo? Sem amor. Só vê violência. Você liga o jornal, você só vê violência, só vê desgraça. Você abre um jornal, mesma coisa. Você tenta fugir, né, dessa realidade louca, cara, porque o mundo é uma realidade louca. Você não encontra paz em nenhum lugar. Onde você encontra paz? Só quando você olha para o alto. Só quando você mira a Cristo. Ali você encontra paz. Às vezes, cara, nem dentro da sua própria casa, com a sua família você tem paz, não é verdade? Aí você tem que sair para a rua para descansar, sabe, da guerra que está em casa. Só que tu encontra coisa pior na rua. Tu vai para onde? Tu vai para onde numa situação dessa? Israel, nessa época, era culpada de todo o pecado de adultério.
Hoje, cara, o adultério está banalizado. A instituição casamento está banalizada. Eu não vou nem entrar em detalhes, porque acho que não precisa. Se você que é cristão está me escutando, você me entende. E você que de repente está me escutando também e não é cristão, cara, também me entende. Porque você sabe. Você sabe que é errado. Eu não vou nem falar no âmbito religioso, no âmbito moral. O âmbito moral, cara. Tá certo que tu de repente você está fazendo com a sua esposa, com o seu marido? Tá certo que você sabe que as pessoas estão fazendo? Eu não quero dar uma de hipócrita, não. Não sou bom samaritano, não sou santo. Mas está certo. O problema real de Israel era espiritual. Tá? Só que falsos pastores, falsos profetas naquela época, falsos líderes, não corrigiam a situação. Eles não exortavam como deve ser exortado com a palavra de Deus. Em vez disso, o que eles faziam? O que muitos fazem hoje. Dizem coisas positivas, né? Dizem coisas que são doces aos ouvidos de quem quer escutar. Porque é isso que as pessoas buscam, na verdade, né? Se você vai falar que uma pessoa está errada, a primeira coisa que ela vai falar para você, não, calma aí. Não vem com esse mimimi, não. Não vem falar que eu estou errado, não. É isso, cara. Ninguém quer escutar que está errado. Mas as pessoas querem escutar o seguinte, não. Você errou, mas assim, eu te entendo. Você está sob pressão. Fulano também tem sua parcela de culpa. É isso que as pessoas querem escutar. E o pior de tudo, ou talvez o melhor de tudo, não sei, depende do teu ponto de vista. Deus declarou, naquela época, que ele começaria uma limpeza, uma execução da nação de Israel, que se iniciaria pelo seu próprio templo. Em vez da frequência, da participação, nos serviços do templo, livrar as pessoas do castigo de Deus, pelo contrário, esses falsos profetas, esses falsos pastores, esses líderes que adoravam igualmente a deuses falsos, eles seriam selecionados para ser os primeiros a serem julgados por Deus. Quantos líderes falsos a gente pode apontar hoje na televisão, na tua esquina? Quantas pessoas usam de má fé o nome de Deus para se aproveitar de pessoas boas, de pessoas inocentes? Quantas pessoas você conhece? Eu não vou precisar nem numerar aqui. Tá certo? Então, assim, começai pelo meu santuário, disse o Senhor. Os próprios pseudo-cristãos, esses serão os primeiros. A palavra de Deus diz, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Esse vai ser o som que muitos irão escutar no grande dia, no julgamento, lá quando você chegar perante ao Senhor e tiver que mostrar as tuas obras, mostrar as tuas mãos. O que tem nas tuas mãos? Muitos terão sangue de inocentes, muitos terão choro. Que tipo de obra você está fazendo aqui? Você tem uma vida longa para fazer o bem, cara. Qual o bem que você está fazendo para quem? Pensa nisso. Deus começou a matança no seu julgamento físico na porta do seu próprio templo, de tão enojado, de tão cansado que ele estava desses falsos pastores, desses falsos profetas. Tá? Aquele lugar que era sagrado, há tanto tempo habitado por pessoas imundas espiritualmente. Cara, o mundo ocidental hoje, ele é culpado dos mesmos pecados pelos quais Deus aniquilou, destruiu Israel. E hoje temos pecados mais lamentáveis ainda, mais sujeira ainda, mais podridão ainda, cara. Eu costumo dizer que
os Estados Unidos, junto com outras potências, estão conduzindo o mundo a uma nova ordem mundial, a um reino para o anticristo. Eu peço licença, de repente, se você não acredita nisso, mas a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser pregada. Se você ficou até aqui, é porque algo te chamou a atenção. Então continue, porque eu sei que essa mensagem vai edificar você. Talvez não hoje, talvez nem amanhã, mas talvez um dia você se lembre do que eu estou falando aqui e fale, cara, aquele garoto lá, aquele rapaz, aquele homem, ou para quem me conhece, o Gabriel, cara, o que ele falou tem todo sentido. Porque mais cedo ou mais tarde, querido, a venda dos seus olhos vai cair. Eu tenho certeza disso. Tá? E assim, falsas igrejas, elas estão entretendo pessoas, dizendo o que as pessoas querem ouvir, dizendo que Deus é só amor. Não, querido, não tem problema. Deus te ama. Deus ama o pecador. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não é isso que você ouve? Não é isso que você está escutando? Eu estou aqui para te dizer que não. Não, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus tem um juízo único. Ele não suporta o pecado. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Deus te perdoa. Deus só quer ouvir isso. Você reconhecendo o teu pecado, você reconhecendo que Ele é Deus. Só que o que eu vejo hoje são líderes que deveriam estar pregando a verdade, falando do amor de Deus da forma correta, dando desculpas para diversos pecados, cara, como homossexualidade, adultério, vícios, pornografias. Cara, tem pastores que estão acobertando até homicídios. Já foi televisionado isso, já foi noticiado. Tá certo? Não tá. Se não tá certo, tá errado. E o errado não é de Deus. Ponto, acabou. Não tem mimimi, não tem historinha, não tem blá blá blá. Ou você tá com Deus, ou você não tá. Ou você o adora em espírito e verdade, ou você não adora. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Não tem como ficar em cima do muro. Não há mais tempo de ficar em cima do muro. Lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, Deus vai falar que, eu só não lembro o capítulo e o versículo, mas ele fala o seguinte: tu não é quente nem frio, és morno, e vomitar-te-ei da minha boca. Tem noção do peso disso? Deus falando, cara, para você que não te suporta nem quente nem frio. Ele vai te vomitar porque você não é quente nem frio, você é morno. Cara, coisa morna, coisa, sabe, sem calor, sem vida, sem gosto, talvez. Essa foi a mensagem que Deus botou no meu coração, foi a mesma mensagem que Deus falou com Ezequiel, para Ezequiel ir pregar para Israel. Ezequiel tinha medo, né? Tinha um receio de pregar para Israel, porque Israel era um povo, sabe, duro de coração, inflexível. E Deus falou para Ezequiel: cara, vai, eu estou te mandando ir, eu vou te fazer tão duro quanto uma pedra, tão duro quanto uma pedreira, inflexível também. E você vai falar com Israel e eles vão te escutar. Ezequiel, homem de Deus, a quem Deus falou pessoalmente, ele foi odiado por muitos pelo seu testemunho verdadeiro. Ele foi odiado pelo seu próprio povo. Ele ministrou sobre o povo, ele foi odiado pelo povo. Em vez de apreciar seu trabalho, em vez de pedirem, fala mais, Ezequiel, sobre o seu Deus, sobre esse Deus maravilhoso, eles pediam suaves ilusões, palavras doces que os apaziguavam. O que você está buscando hoje na igreja, cara? O que você tem buscado do teu pastor, do teu líder, nas igrejas? Tem buscado palavras doces, palavras suaves? Ou o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, a palavra
raiva de Deus? O que você tem buscado? Fica para reflexão aí. Esse papo é sério, esse papo é 10. Beleza? Uma boa colheita para você. Fica com Deus. Eu te espero aqui de novo, hein? Não some não. Deixa teus comentários aqui embaixo. Dá uma curtida que vai ajudar o canal, tenho certeza. É tudo por esse cara aqui. É tudo por ele, não é nada por mim. Que eu diminua e que ele cresça. O leão da tribo de Judá. Tamo junto.